Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Graças a Deus! Vitória! 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 Mulheres, onde está a sua força? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e essas mulheres decidimos confiar no Senhor. Cuidado! Estão ao seu redor tentando roubar a sua confiança. Ele não descansa enquanto não te parar. Ele não descansa enquanto não te desanimar. Ele não descansa tentando te derrubar. O sonho dele é te ver no chão, porque ele é caído. E sabe que você de pé, sua casa, sua família, sempre vai ficar de pé, de pé, de pé. É assim que você vai ficar, mulher, de pé. Você decidiu ficar e lutar, homem decidiu voltar atrás. Quem é você? Daquelas que ficam, marcham, lutam, perseveram, ou daquelas que voltam? Não! Prossiga para o alto, pelo prêmio da soberana vocação. Você sabe o que é batalha espiritual? Não! Quem entende o que é batalha espiritual não dá ouvidos a fofoca, intriga, calúnia, mentira, ou disse-me-disse. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, potestades e todas as hostes espirituais da maldade. Igreja, esperta! O inimigo quer te ver fora da roda do milagre, dentro da caverna. Jezabel tentou matar Elias. Ele entrou na caverna com medo da ameaça. Se o diabo te ameaçar, não pare. Se ele te afrontar, não pare. Tentar desanimar, não pare. Sai dessa caverna. Corre e bebe, foi cumprida a sua caminhada. Lembra de Ana? Vivia triste, angustiada, deprimida, porque Penina aprontava. Mas quando Ana entrou na roda do milagre, Deus colocou Penina por terra e Ana embalou a Samuel. Deus abate, Deus exalta. Mulheres, se alguém tentar se entristecer, angustiar,